perdão. Repito sempre que estou com saudades de vocês. Pegue um cadernão, todo mundo aí pegando o cadernão, capítulo 10, a partir da página 46. Nossa expectativa de aprendizagem nesta manhã é a leitura e a interpretação da obra de Raquel de Queiroz, o 15. Vamos conhecer a prosa modernista brasileira, mas antes disso vamos dar uma olhada no contexto histórico e vamos observar os aspectos mais importantes. Nós estamos num contexto de seca, miséria, fome, êxodo, no contexto do Nordeste brasileiro. E aí nós temos a denúncia dos problemas sociais, nós temos as relações injustas de trabalho, a exploração do homem pelo homem. Nós vamos ver aí profundas desigualdades sociais e olharemos criticamente para o Estado, né, omisso, negligente e que não promove essa igualdade social. Aí nós temos ainda a decadência dos engenhos, misticismo, religiosidade. Não vai dar agora para eu trabalhar com vocês a obra do José Lins do Rego, mas vocês acompanhem no cadernão e a gente vai trocando informações sobre a obra do José Lins do Rego, que também é muito importante. Nós temos o coronelismo, o cangaço. Nós vamos ver isso na obra do Jorge Amado, na nossa próxima videoaula. E nós temos a linguagem coloquial, que é uma conquista do modernismo brasileiro, o pluralismo linguístico, a valorização da oralidade. Nós temos a tradição oral, cultura popular, o mundo rural, o mundo urbano. Nós temos os tipos, que nós vamos ver aí, o jagunço, o beato, o cangaceiro. E algo que chama a atenção, que é o feminismo versus patriarcalismo. E vocês vão ver isso, sobretudo, na prosa da Raquel de Queiroz, em 1,15. Vamos conhecer Conceição. E aí vocês vão ver aí essa importante característica representada aqui. Nós temos estabelecido o heroísmo na obra do Érico Veríssimo e o modernismo, na geração de 30, produz uma narrativa chamada neorrealista. Eu já havia conversado isso com os alunos do terceirão, a importância do realismo na configuração dentro do contexto do modernismo, o chamado neorrealismo, a partir dessa observação crítica da realidade. Então vamos avançar. Eu quero que vocês peguem o cadernão de vocês, o livro de vocês e abram na página 58. Nós temos Raquel de Queiroz, um olhar pungente para o sertão e para o mundo. Ela vai olhar para o sertão e vai discutir na sua narrativa, né, questões tão importantes. O sertão é o mundo, como na obra de Guimarães Rosa, que veremos ainda com vocês. Eu tenho certeza que em sala de aula, eu creio nisso, nosso encontro poderá estar perto, né? Então vamos ver aqui o 15, o contexto do 15, como já falei para vocês, o contexto da seca, da fome, da miséria, do êxodo, personagens que ficam mudando de um lugar para o outro, fugindo dessa seca e dessa fome cíclica, né? A todo momento eles estão lutando contra um destino, uma condição que os alcançará. Então, o romance ele se deu no contexto de 1915, a grande seca do Nordeste brasileiro. E é importante que em 2015, é importante considerar isso, em 2015 houve documentário, inclusive veiculado pelo importante telejornal, sobre o romance da Raquel de Queiroz do 15. Um documentário sobre o que havia mudado no contexto de seca 100 anos depois, de 1915 e 2015. O Brasil do passado e o do presente. E constatou-se que ainda acontecem problemas similares ao que acontecia no romance o 15. Como essa miséria, essa desigualdade, essa fome, essa seca, elas podem ser persistentes
numa sociedade que negligencia a igualdade social, a inclusão social, as condições dignas de trabalho. Na obra nós temos a família de Chico Bento, né? Recheada de muitas amarguras, dores, desgraças, acontecimentos tão dolorosos que faz chorar o leitor atento à sua realidade. Eu mesma me emociono por demais quando eu comparo a vida do Chico Bento e a vida do Fabiano. Chico Bento do 15, casado com Cordulina. Fabiano de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, casado com a dona, assim, a Vitória. O Fabiano tem 2 filhos, o menino mais novo, o menino mais velho, enquanto a Cordulina e o Chico Bento têm 5 filhos. 5 filhos trespassados pela fome, 5 filhos trespassados pela miséria, pela omissão de quem poderia saciar a sua fome. Então nós temos tragédias humanas muito bem representadas na tela do Cândido Portinari, o Retirante. A gente analisa essa tela, vocês têm no cadernão de vocês, você vê nesta tela a representação da fome, a representação da morte, olhares perdidos no tempo, sem saber para onde ir. Vagueando, é o êxodo da fome e da miséria. Né? E aí nós temos ainda a história de amor entre Vicente e Conceição. A Conceição é uma personagem que deve ser observada com muito valor, com muita importância, porque é uma mulher que gosta de ler, é uma mulher revolucionária, uma vez que o casamento não é a sua prioridade, e sim conhecer o mundo, e sim entender a sua condição de estar no mundo, de ser e de estar no mundo, como no poema do Carlos Drummond de Andrade. Então ela pensa a sua realidade, ela descobre o mundo e ela o contesta através das leituras. Aí nós temos o protagonismo da Conceição, que é o protagonismo da própria autora Raquel de Queiroz, tão revolucionária na sua história, no seu enredo existencial. O que separa a Conceição do Vicente é a comunicação, é exatamente essa condição, né? Quem é o Vicente, quem é a Conceição, e aí nós temos o ingrediente da comunicação, o ingrediente da constituição cultural do próprio Vicente em relação à Conceição. Então não percam de vista a Conceição, deem uma olhada e estudem esse perfil feminino tão importante. Já falei sobre isso. 1915 é a Grande Seca do Nordeste, que dá origem ao título do livro, né? Ela situa a obra no Ceará, de 1915. E aí nós temos as características do romance, características psicológicas. A análise exterior dos personagens existe, mas a autora vai soltando uma característica aqui, outra além, sem interromper a narrativa os pormenores, né? Para os pormenores. Porque as personagens são analisadas pelo narrador a partir dessa condição psicológica, o sofrimento, a dor, o sonho, né? As incertezas, as angústias que marcam essa narrativa. Por isso que no cadernão de vocês têm um olhar pungente, né? Então esse doloroso olhar em torno dessa condição existencial das personagens. A Conceição está aqui, a neta da Dona Inácia, é culta, tem ideias avançadas sobre a condição feminina para a sua época. E aí nós temos toda essa revolução feminina da qual eu já falei para vocês, presentificada na obra. E aqui está o Chico Bento. O Chico Bento que me causa sempre, eu fico muito comovida com a história do Chico Bento. Nós sempre temos que nos mover, a narrativa ela promove esse olhar, né, ao leitor,
porque ela permite que o leitor dialogue com a obra, mas dialogue também com a sua realidade, interaja com a sua realidade, que ele não fique inerte, mas que ele consiga se movimentar a partir dessa aprendizagem, a partir dessa ferramenta que lhe é proposta, dessa condição de ser pensante, de ser revolucionário, de ser que se liberta, né? Então, o Chico Bento, ele vivencia situações eminentemente desconfortáveis de ser um pai de família que não consegue possibilitar, viabilizar o mínimo para os seus filhos. Então ele sofre, existem diálogos, existem algumas conversas ou algum silêncio, né, que decodificado pelo narrador, que nós percebemos ali essa dor e essa angústia de como se sente o Chico Bento. Os meninos, os 5 filhos, né? Nós temos acontecimentos dolorosos em relação aos filhos, do que morreu com fome, acabou sendo envenenado, né? O episódio em que eles comem apenas as vísceras de um animal morto, porque o dono da fazenda, quando ele está tratando aquele animal para comer, o dono da fazenda chega, leva a carne e resta para ele só as vísceras. Como ele se sente humilhado diante da sua condição, animalizado diante daquela condição que o faz ficar sem saída para as imposições sociais desiguais e injustas. E cadê o Estado? Inoperante, omisso, né? Não vê a dor que traspassa aquele núcleo familiar marcado pela seca, pela miséria, pela fome, como já disse várias vezes. E a Cordulina é a esposa do Chico Bento. Ela personifica a mulher submissa, a mulher que não tem instrução, sofredora. O destino da Cordulina está atrelado ao do seu marido. Ela é o exemplo da miséria como consequência da desigualdade social, como consequência da omissão dos poderes constituídos, da educação que não alcança os seus filhos, né? De um serviço que não é atingido, que não é alcançado, em que seus filhos, sua família não se beneficia com isso que o Estado promove. Poucos, apenas muito poucos, é que têm acesso à educação. Então nós temos aí uma desigualdade constante vivenciada na saga da família do Chico Bento. Nós vamos agora para a próxima videoaula. Vamos lá, eu quero que todos vocês leiam essa obra, viu? É muito importante.